Estamos ao vivo, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de 2020. A gente já começa em um novo formato, né? Considerando esse momento que a gente está vivendo, o nosso objetivo é continuar compartilhando informação com vocês, mas respeitando todos os protocolos de segurança que são necessários nesse momento, e por isso a gente está de casa, tanto a equipe, eu aqui, como o próprio Dr. Cláudio. Mas a gente segue junto aqui pelo Facebook e pela primeira vez estreando, estamos no YouTube também. Hoje a gente vai falar sobre a distonia. É uma doença que ela ganha destaque agora em maio. Amanhã, dia 6, a gente celebra o Dia Nacional da Distonia. E por ainda ser pouco conhecida, ela continua gerando muitas dúvidas, e não só nos pacientes, mas também nos seus familiares, nos seus amigos, em todo mundo que convive com ela. E por isso, quem nos ajuda nesse papo é o Dr. Cláudio Correia. Olá, Dr. Cláudio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo a todos também, é um prazer. Vamos discorrer aqui um pouquinho, eu estou na minha residência tentando seguir as regras aí da OMS, algumas delas são questionáveis, mas essa questão de ficar dentro de casa, eu estou aqui no meu escritório, dentro da minha residência, então vamos falar um pouquinho do tema que amanhã é o Dia Internacional da Distonia. Isso. Se você é novo aqui na página, não tem problema, fica com a gente. Eu vou te apresentar agora o Dr. Cláudio. Ele é neurocirurgião funcional, tem mais de 30 anos de atuação, é especialista no tratamento da dor, dos movimentos involuntários e também de tumores cerebrais. O doutor também é mestre e doutor em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e também é idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Doutor, devidamente apresentado, vamos seguir do começo, na verdade. Então, do zero, o que é a distonia? Tudo bem. Muito bem, então, como é uma live, vocês podem interagir comigo, inclusive desde agora, a hora que quiser, porque é importante que entendam aquilo que eu vou tentar explanar. Então, as primeiras referências a respeito de distonia data de 1888. E de lá para cá, você vê que então é uma doença que foi recentemente descrita como tal, e ela se caracteriza, ela faz parte do grupo dos movimentos involuntários. Existem várias doenças que provocam movimentos involuntários. A distonia, ela afeta aproximadamente 65 mil brasileiros, e ela acomete no mundo inteiro, em termos aproximadamente de 20 a 30 pessoas por cada 100 mil habitantes. E ela se caracteriza por contrações musculares bruscas, mudando a posição do corpo, alterando a sua funcionalidade e provocando muita dor. É uma doença, então, de movimentos bruscos em algumas partes do corpo. Pode até afetar o corpo todo. Tá certo, doutor. Respondido, então. E vamos só enfatizar aqui de novo. Essas perguntas que estão sendo feitas agora já foram coletadas nos canais de comunicação do Dr. Cláudio. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente vai responder ao vivo e tem aí bastante papo pela frente, então fique tranquilo. Esclarecido já o que é a distonia, vamos entrar um pouquinho mais. Doutor, qual que é a diferença da distonia e de outras doenças que causam os movimentos involuntários? A exemplo da, eu acho que é a mais conhecida entre todas elas, que é a doença de Parkinson. O que a gente consegue diferenciar entre elas? Tudo bem, eu responderei essa pergunta objetivamente, mas é só lembrar que entre os movimentos involuntários, você tem o grupo dos tremores, que é um movimento involuntário mais comum que existe, certo? Inclusive o chamado tremor senil, que acomete pessoas mais idosas, ele é o mais frequente dos movimentos involuntários. Tem a distonia que nós estamos hoje abordando, que amanhã é o Dia Internacional dela, certo? Tem a coreia, que pode ser de Sydenham, e a coreia de Huntington, essa última é hereditária, e a primeira, Sydenham, é uma coreia decorrente de um processo de inflamatório que acontece, certo? E tem também a tetose, que é outro movimento involuntário, e tem o balismo. Então, no caso da pergunta, a diferença entre o Parkinson, o movimento involuntário que ele produz, e a distonia,
está relacionado com a qualidade e amplitude do movimento. No Parkinson, é um movimento de repouso, é um movimento rítmico, de pouca amplitude e frequência elevada, enquanto que na distonia é um movimento de grande amplitude, ocupando vários grupos musculares, são movimentos intensos, bem diferente, portanto, da doença de Parkinson. Existe uma condição na doença de Parkinson, que é a chamada discinesia induzida por drogas utilizadas no tratamento do Parkinson, como a levodopa, que pode provocar movimentos também bastante intensos, movimentos que afetam o corpo todo, muito diferente daquele movimento clássico da doença. Mas lembre, portanto, que este movimento involuntário que eu estou falando é consequência do uso de algumas substâncias, entre elas a levodopa. Tá certo. E, doutor, além dos movimentos involuntários, que já foi explicado agora qual que é a diferença, o que é de fato um movimento involuntário, quais são as outras manifestações da distonia? Que outras características que ela tem que ajudam a fechar um diagnóstico sobre isso? Muito bem, a distonia, como essas outras doenças que eu já citei aqui, de movimentos involuntários, elas têm, às vezes, uma progressão. Então, isso pode variar a manifestação clínica de acordo com a época em que o paciente está vivendo com esse diagnóstico. Mas, muito frequentemente, esses movimentos vão mudar a postura do paciente, trazendo torções, alterações, portanto, da sua anatomia do ponto de vista orgânico e também da sua funcionalidade. Muitos desses pacientes não conseguem executar, por exemplo, funções básicas, como alimentar, tomar banho e trabalhar. Então, essas alterações funcionais fazem parte do quadro clínico de alguns quadros distônicos e a dor também presente, porque essas contraturas que são violentas, elas provocam muito frequentemente uma postura que gera um quadro de dor significativamente relevante. E, doutor, falando especificamente na identificação, agora que a gente já sabe mais ou menos quais são os sintomas, o que ela manifesta, como é que a gente consegue, de fato, identificar a distonia? Tem algum exame de rotina, por exemplo, que possa dar esse alerta de que algo não está bem? Tem algum outro tipo de exame de imagem, por exemplo, que pode somar no diagnóstico? Bom, o quadro distônico, ele pode ser, depois talvez a gente ainda fale sobre isso, ele pode ser chamado primário ou secundário. O primário é quando você só tem a doença e não tem outra doença concomitante. Já o caso da distonia secundária, ela é fruto de uma outra patologia, uma outra doença. Por exemplo, um trauma de crânio, um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral, uma doença degenerativa, como na esclerose múltipla. Então, exames de imagem fazem parte do arsenal de investigação de um quadro distônico, certo? Assim como a eletroneuromiografia, certo? Também vai corroborar, vai ajudar muito a fazer o diagnóstico. E aqui até um comentário, porque existem quadros histéricos que simulam processos distônicos. Então, a história colhida pelo profissional é muito importante. Muitos desses doentes, portadores de distonia, em alguma época da sua vida, principalmente nas secundárias ou nas tardias, vamos assim chamar, elas passaram por vários profissionais que, não entendendo do que é que estava acontecendo, não fizeram o diagnóstico. Esses diagnósticos normalmente são feitos por neurologistas clínicos, né? Então, às vezes o paciente passa por 2, 3, 4, 5 ou mais anos sem ter um diagnóstico correto firmado, né? Por causa da própria evolução da doença, do início, às vezes, com sintomatologia mais discreta e depois com sintomatologia que vai se agravando com o tempo. Doutor, o senhor comentou agora rapidamente, mas é uma questão que muita gente tem. Se eu estou suspeitando dos sintomas, estou vendo que algo não está indo bem, pode ser distonia. Desconfiei. Em que médico eu vou? É neurologista. E como hoje em dia existe muita fragmentação na especialidade, por exemplo, na odontologia,
Tem gente que está relacionada com a estética, tem outros que é com tratamento de canal, tem alguns que são com prótese, né, e assim por diante. Então, na neurologia também, tem experts em epilepsia, em movimentos involuntários, em dor também, na área da neurologia tem especialista, por exemplo, em doenças degenerativas apenas, como esclerose múltipla e outras, e assim por diante. Então, um profissional que tenha habilidade, que tenha conhecimento na área de distúrbios do movimento é o profissional de preferência, é o indicado. Maravilha, super respondido, então. A gente recebeu uma dúvida da Jussara Bertasso nesse momento, doutor. Ela diz que tem tremedeira todos os dias, vai melhorando no decorrer do dia, de manhã até o meio do dia, fica difícil, inclusive, passar o café. Então, ações simples estão sendo aí afetadas por isso. Pode ser que seja... Qual é o caminho indicado para a Jussara a partir desses sintomas que ela está observando? Primeiro passo, com certeza, buscar ajuda profissional, certo? Tem muitos detalhes assim numa informação desse tipo. Por exemplo, qual a idade do paciente, quanto tempo os sintomas começaram, se eles estão se agravando, se eles são principalmente durante a ação do movimento desencadeados, se são simétricos, ou seja, tem dos dois lados igual, e nas extremidades, por exemplo. Então, tudo isso vai facilitar ao profissional fazer a concepção do diagnóstico, qual é o tipo de tremor que o paciente está desenvolvendo. Tá certo. Então, obrigada pela participação, Jussara, respondido pelo doutor. Doutor, alguns tipos de distonia, né? Uma delas é a cãibra do escrivão. A gente até falou sobre isso recentemente nos nossos canais. Mas explicando agora para quem está ao vivo com a gente, o que é a cãibra do escrivão? Então, já que você falou assim, eu vou aproveitar, inclusive, e explicar daqui a pouquinho a cãibra do escrivão, falar que a distonia ela pode ser da infância, da adolescência e do adulto. A distonia da infância geralmente é hereditária. Geralmente ela nasce por causa de uma condição genética, geralmente é o cromossoma número 9, e é uma dominância autossômica e não tem dominância parcial, mas é ela que provoca. A distonia da adolescência, essa vai até 12 anos de idade, para fazer categorizá-la como uma distonia da infância. Da adolescência, vai de 13 até 20 anos de idade. E depois de 20 anos de idade, é considerada do adulto. Depois vem essas classificações, como a cãibra do escrivão. A cãibra do escrivão, ela é uma distonia segmentar do membro afetado, geralmente em pessoas que têm o uso desse membro, ou para escrever, ou para tocar piano, por exemplo, ou saxofone. Ou seja, o fato de usar aquele membro não é que provoca isso, mas ele pode ser acometido pela distonia segmentar muito específica, muito clássica, e que depende da sua atividade, né? Então, a cãibra do escrivão. Por exemplo, o bleforoespasmo, que é uma contração da musculatura orbicular, que também é um tipo de distonia, que pode ser até causar uma chamada cegueira funcional, porque o paciente, às vezes, oclui as pálpebras e não consegue abrir, porque o movimento é involuntário e contrai. Então, é outro tipo de distonia segmentar. Um outro é o chamado torcicolo espasmódico, que a pessoa tem uma contratura cervical específica só. Então, varia um pouco de localização. Então, aí entra também o conceito das chamadas distonias, chamadas de localizadas, segmentares e generalizadas, né? Então, essas que nós falamos são localizadas. As segmentares ocupam, por exemplo, 2 segmentos próximos entre si. Vamos supor, a face e o membro superior, né? Enquanto que as generalizadas, como o próprio nome está sugerindo, afeta praticamente movimentos que vão da cabeça até os pés dos 2 lados do corpo, tá certo? Então, essas classificações também são muito importantes, porque vão direcionar, inclusive, parte do tratamento. E, doutor, esses tipos de distonia, a cãibra do escrivão, que foi um pouco mais específico que a gente falou agora,
ela pode se desenvolver em pessoas que fazem muitos movimentos repetitivos, então, nesse sentido, a profissão pode influenciar no seu aparecimento? Se eu sou dentista ou se eu trabalho muito usando o computador, por exemplo, eu facilito o aparecimento da distonia? Sim, foi o que nós falamos. Por exemplo, o pianista pode desenvolver. Nós temos um pianista famoso aqui em São Paulo que desenvolveu um quadro distônico, muito famoso. A cãibra do escrivão, geralmente pessoas que usam bastante a escrita, que desenvolve. E geralmente predomina no sexo masculino esse tipo de distonia. Já o blefaroespasmo e o torcicolo é mais no sexo feminino. Então, não existe, assim, distonia prevalece num sexo em relação ao outro, mas alguns tipos de distonia, sim, pode prevalecer mais num sexo do que no outro. Tá certo. Ainda falando sobre esses tipos de distonia, a gente vai entrar um pouquinho agora no tratamento. E a toxina botulínica, ela pode ajudar e ela já tem sido utilizada em alguns casos, certo? Quando é que ela passa a ser uma opção? Qual é o benefício? Que tipo de distonia que ela trata? Ela pode ser usada em todas as distonias? Me fala um pouquinho mais sobre ela. Bom, a distonia ela pode ser tratada com medicamentos que têm poucos efeitos, mas que podem ser utilizados, né? A levodopa, inclusive, pode ser utilizada no tratamento, alguns neurolépticos podem ser utilizados, embora, olha que interessante, essas duas substâncias, elas podem ser causas também de distonia, mas na dose correta, no momento adequado, elas podem ser utilizadas no tratamento da distonia. Evidentemente que quando eles estão indicados, esses medicamentos, não é porque a distonia foi provocada por eles, é por outras causas. Realmente a toxina botulínica é um excelente tratamento quando a distonia é localizada. Eu já vi pacientes com distonias segmentares e distonias generalizadas sendo tratado com toxina botulínica e isso está errado, isso não é correto. Mas nas distonias segmentares não, localizadas, é um excepcional tratamento. Lamentavelmente, a toxina botulínica tem um efeito, ela é temporário. Então, às vezes, esses pacientes que vão ter uma doença por décadas, eles têm que fazer a aplicação da toxina botulínica nessas localizadas, distonias localizadas, a cada 3, 4 meses. E alguns desses pacientes podem desenvolver uma resistência, certa, ao uso da toxina botulínica, e ela perde o seu efeito nesses casos. Mas não deixa de ser uma terapia espetacular quando bem indicada. Aliás, todo tratamento ele é eficaz, ele é correto e tem bons resultados quando ele é bem indicado. Nas distonias generalizadas, a não ser que você tenha uma distonia generalizada que tem um comprometimento específico, muito grave, num segmento, e você quer melhorar apenas aquele segmento. Mas nesses casos que eu citei, que são as generalizadas, existem outras formas muito melhores de tratamento do que a toxina botulínica. Doutor, chegou uma dúvida da Fabiana Millet, bem interessante. Ela diz que ela pergunta, na verdade, se o torcicolo espasmódico pode ser causado por lesão no nervo acessório ou por compressão de algum nervo periférico devido a uma hérnia de disco em C5, C6. Vamos por partes, para quem está em casa entender. O que é o torcicolo espasmódico? Então, o torcicolo espasmódico, ela pode ser uma das formas de distonia. Neste caso em particular, não é provocado por hérnia de disco comprimindo raiz que compõe parte do plexo braquial. Mas existe, claro, sim, agora uma outra coisa, uma cervicobraquialgia e às vezes até um torcicolo reacional a uma compressão radicular por uma hérnia de disco. Agora, voltando para a distonia que leva a um torcicolo espasmódico não tem nada a ver com isso, são coisas diferentes. Tá certo? E o tratamento também é completamente distinto um do outro. Respondido. Obrigada pela participação, Fabiana. A gente vai agora para a dúvida da Nilde, doutor. Acabamos de falar sobre a toxina botulínica e ela faz uma pergunta nesse sentido. É possível fazer um rodízio de toxina? Então, começar primeiro aplicando a toxina e depois vai para um outro tratamento, volta para a toxina, ou então faz em
um espaço de tempo maior? Dá para fazer isso? Olha, você pode fazer em espaço de tempo maior, mas você vai ter um hiato em que o paciente vai estar bem comprometido. Para você seguir com o tratamento nas distonias localizadas, ela precisa ser aplicada realmente a cada 3, 4 meses. Se você optar por tratar a cada 6, 7 meses, você vai ter aí 2 meses aproximadamente sem nenhum efeito dela, e o paciente vai ter o mesmo quadro clínico de antes de ter sido aplicada a primeira toxina, né? Então, é uma questão, se a pessoa tem a tolerância de esperar, pode. E nem todos vão desenvolver aquela resistência que eu falei, né, ao uso da toxina botulínica. E os outros medicamentos têm uma eficácia muito discreta. Então, não dá para você também pensar assim, não, agora vamos optar por o tratamento B, certo? Em detrimento do tratamento A, que era a toxina botulínica, para ver se a gente espaça o tempo de adquirir essa resistência, essa tolerância, né? E isso nem sempre vai trazer bons resultados. Lembrando sempre que o tratamento com medicina física é muito importante nesses pacientes. Então, a fisioterapia, RPG, pilates, tudo isso vai contribuir para a movimentação desses músculos e faz parte do tratamento de uma maneira geral. Nenhum deles é tratamento curativo, todos são tratamentos paliativos. É isso, inclusive, que a gente chama de tratamento multidisciplinar, né? Pegando diversas especialidades. Exato. Tá certo. E, doutor, falando ainda de tratamento... Já que você falou em tratamento multiprofissional, lembrar que esses pacientes, vamos supor, um adulto que adquiriu um quadro distônico, muitas vezes ele fica isolado socialmente porque ele perde o emprego, e a exposição dele ao público gera sempre uma curiosidade de quem está por perto. E esses pacientes, muito frequentemente, se isolam socialmente. Então, o concurso também na área da saúde mental, psiquiatria, psicologia, faz parte, muitas vezes, do tratamento desses pacientes. Então, você vê que nós já falamos do neurologista, ainda não falei da minha atuação, que eu sou um neurocirurgião funcional, que vou atuar nesses casos, que nós vamos falar daqui a pouco. Falei do neurologista clínico, que vai tratá-lo com medicações. Falei do profissional que vai usar, pode ser até o neurologista, mas pode ser o fisiatra, que vai usar toxina botulínica, pode ser um profissional como eu também, tá certo? E tem também a área da psicologia, da psiquiatria, né? Faz parte, a fisioterapia, a fisiatria, tudo faz parte do tratamento multiprofissional e multidisciplinar desses pacientes. Certíssimo, doutor. Falando ainda dos tratamentos, a gente vai seguir e vai entrar aqui na sua área de atuação especificamente. Quais são as outras possibilidades de tratamento para a distonia, além da toxina botulínica e além dos remédios? E, sendo um pouquinho mais específica, a partir de que momento a gente passa a considerar outras opções de tratamento? Então, vamos até definir muito bem, se a sua pergunta vai ajudar a esclarecer. Porque se você tem uma distonia muito localizada, eu acho que o que nós falamos até agora, ponto final, não tem nada mais adicional para ser feito. Agora, quando nós vamos falar de distonia generalizada, ou às vezes uma segmentar, que pega face, que pega membro superior, né? De forma que não possa responder àquilo que nós já comentamos como opções de tratamento, então existe o tratamento que eu vou falar, o tratamento ouro, o tratamento principal, que é a neuroestimulação encefálica. Então, o implante de eletrodos em áreas específicas do encéfalo, para ser mais preciso, ali numa substância chamada globo pálido, ou às vezes até no chamado tálamo, nós podemos ter o controle, às vezes importante, significativamente importante, desses movimentos involuntários. É como se a estimulação elétrica desses núcleos da base, assim designados de uma maneira geral, eles pudessem controlar um pouco, entre músculos agonistas e antagonistas, um certo equilíbrio, trazendo uma qualidade ótima
uma ótima resposta e melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Ou seja, reduzindo os movimentos involuntários, certo? Permitindo a eles uma funcionalidade que estava perdida, permitindo a ele que volte a ter atividade no seu labor do dia a dia e um contato social que estava perdido. Então, isso pode ser obtido através do implante de eletrodo cerebral profundo, né? É o chamado Deep Brain Stimulation, que é uma sigla muito conhecida, mesmo aqui no Brasil, que é o DBS, um implante, então, de eletrodo cerebral profundo. Vou perguntar sobre ele lá na frente, doutor. Falando especificamente da cirurgia e agora do seu campo de atuação, quando as cirurgias podem ser recomendadas? Já pode ser assim, no início, no estágio inicial da doença, descobrir, posso ir para cirurgia? Como é que isso funciona? Bom, tem uma regra na medicina que é válida aqui também. Tudo que você puder tratar de forma mais simples, você deve ter essa opção primeiro. Você deve começar com coisa mais simples. Você pode começar com medicamento via oral, se for uma distonia localizada com a toxina botulínica logo em seguida, se ele não tiver uma resposta satisfatória com o tratamento medicamentoso, que envolve, como eu já disse, levodopa, neurolépticos e assim por diante, você pode usar só a toxina botulínica. Você não vai partir para procedimentos operatórios mais extensos. Mas naqueles casos, às vezes, em que tem a distonia, mesmo segmentar, muito exuberante, que responde mal a esses tratamentos iniciais, você pode fazer uma denervação da raiz motora, é meio complicado o que eu estou falando, mas chama risotomia. A risotomia pode, às vezes, abrandar a intensidade de movimentos. Não é um procedimento, como é um procedimento ablativo, de lesar a raiz, ele não é um procedimento assim de primeira linha, mas é um procedimento que, em alguns lugares, por falta até de uma tecnologia para poder fazer um implante de um eletrodo cerebral profundo, então é uma técnica que pode ser eventualmente utilizada. A risotomia pode ser feita tanto a céu aberto. O que é a céu aberto? Eu faço, vamos supor que é uma distonia violenta no membro superior direito. Então eu faço uma laminectomia aqui, uma incisão aqui atrás na nuca, chega onde tem a coluna, e vou fazer, onde saem as raízes, eu vou fazer cortar a raiz motora, certo? Às vezes só a raiz sensitiva já pode trazer um resultado interessante. Mas em casos exuberantes, né, de muita limitação funcional, muita contratura e muita dor, você pode até fazer isso que eu falei e pode obter um bom resultado. Muito bem. No torcicolo espasmódico, por exemplo, poderia ser feita uma cirurgia desse padrão. Não é a cirurgia que eu recomendaria, mas se algum neurocirurgião neurocirurgião funcional opta por essa técnica, ele, do ponto de vista documental, não está errado. E aí, então, tem o procedimento, você perguntou quando é que está indicado. Naqueles casos, então, em que responde mal ao tratamento. Então, numa distonia generalizada, o horário de fazer, o tempo para fazer, não precisa esperar muito tempo, porque ele vai responder muito mal aos tratamentos medicamentosos, a fisioterapia, a medicina física, e não tem indicação de fazer a toxina botulínica. Então, a opção que surge, que é uma das melhores que existe no mundo atual, porque no futuro, quando nós pudermos entender a fisiopatologia dessa doença e tratar removendo a causa que a desencadeia, que hoje é desconhecida na grande maioria das vezes, certo? Esse seria o ideal, mas esse não tem ainda. Então, aí você implanta o eletrodo, que é uma cirurgia não ablativa, não lesiva, não destrói nada, né, nas estruturas cerebrais, é só para estimular, ela é reversível, inclusive, e com baixíssimo risco, em torno de 2% o risco de uma cirurgia dessas, certo? 2% de complicações, não é de óbito, não, é de complicação que pode não ser o óbito. Então, é o procedimento que estaria de primeira eleição. Super respondida, doutor. Eu fui corrigida e, inclusive, é uma dúvida que, como eu tinha, muita gente vai ter também. A Nilde disse que o que ela perguntou foi se dá para fazer rodízio de toxina, do tipo da toxina.
Tá. E aí era uma coisa que eu nem sabia, que existem diversos tipos de toxina, né? Existe 3 no mercado e existe consideração que uma das toxinas tem menor possibilidade de desencadear exatamente esse tipo de tolerância. É verdade o que ela falou. Pode ser feito, sim. Tá certo. Mas aí a gente precisa readaptar esse tratamento, porque a dosagem é a mesma, diluição... No fundo, você vai fazer a mesma, só que a apresentação dos frascos são variados, são diferentes entre si. Mas a equivalência é o que você vai fazer de um para outro. Mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Então, acho que agora está respondido. Nilde, obrigada pela sua pergunta e perdão aí, eu não sabia mesmo que tinham vários tipos de toxina. É até legal para a gente esclarecer para todo mundo que está em casa, né? Chegou uma dúvida agora da Cleciane Martins, doutor. Ela pergunta, distonia mioclônica puerperal tem cura? Puerperal? Isso. Puerperal, certo, está relacionado ao parto. Isso aí vai variar também. Você lembra que uma das causas de provocar na infância um quadro distônico é exatamente o trauma no parto, certo? E conforme é o trauma, que pode ser um trauma craniano, portanto, pode ter uma sequela que traz essa distonia e essa sequela não vai ter jeito de ser recuperada. Entender que isso tudo é muito relativo, porque, às vezes, os traumas provocados e que estão quadros clínicos variados entre si, o quadro distônico, depende, vamos supor que é um quadro de hemorragia e que tem um efeito colateral de ter movimentos involuntários, com o passar de algumas semanas ou meses, é absorvido esse hematoma e ele pode ter uma clínica melhorada. Mas tudo isso é um tanto quanto relativo. O que eu estou falando não serve especificamente para um caso dela, né? Mas pode ser melhorado, e não necessariamente com o tratamento, mas sim com a própria evolução da doença. O normal, certo, é ter um quadro sequelar definitivo, que vai se estabelecer e pode até piorar com o tempo. Tá certo, respondido então. Obrigada pela sua participação, Cleciane. Vamos para a próxima dúvida agora, da Sandra. Ela quer saber qual é o melhor tratamento para cãibra do escrivão. Tem vários. De novo, depende do quadro apresentado, né? Não, mas o tratamento fisioterápico é importante, às vezes imobilização, tem várias condutas, mas a toxina botulínica também pode ser utilizada, e o implante de neuroestimulador também pode ser um caso quando tem uma rebeldia no resultado dos tratamentos anteriormente preconizados. Tá certo. Doutor, mais uma dúvida sobre a toxina botulínica. Acho que bastante gente queira saber mais sobre isso. A Graziella está perguntando quais os sintomas frequentes depois da aplicação da toxina botulínica. E ela diz que ela, por exemplo, sente fortes dores de cabeça e muito mal-estar. É normal isso? Precisa rever o tratamento? Normalmente, no caso da distonia, você vai infiltrar no músculo, o músculo que tem uma hipertonia, uma contratura, tá certo? Então, você vai provocar nesse músculo um relaxamento das suas fibras, certo? Na placa chamada mioneural, que é entre o nervo e a fibra muscular, é onde tem a atuação desse fármaco. Então, você pode ter isso. Quando há um certo desequilíbrio entre, vamos supor que você está fazendo a região cervical de um lado, e isso cria, assim, uma hipotonia, uma fraqueza desse músculo importante, o outro fica sobrecarregado, e essa contratura do outro que está sobrecarregado, para não deixar a cabeça, às vezes, pender para um dos lados, isso pode gerar uma cefaleia tensional. É uma possibilidade, tá certo? Porque a toxina ela vai descontrair o músculo, numa linguagem assim bem popularizada. Então, respondido. Obrigada pela sua participação, Graziella. Seguindo, doutor, está chegando bastante coisa. A Tânia Maria está perguntando se as pessoas que estão em tratamento de hepatite C ou já foram tratadas... Acho que... Opa, sumiu aqui. Bom, a gente vai retomar depois. A Juliana diz, fiz a aplicação de toxina em novembro e tenho achado que meu braço tem inchado bastante.
Será que é por conta do Botox? Não, não é assim, diretamente pela ação da toxina botulínica, assim, da substância química que eu estou dizendo, mas talvez pela hipotonia que ele provoca, o braço fica numa posição em que pode ter uma retenção de líquidos, então vem um edema adicional, que é um inchaço, né, por uma questão postural, né, porque do mesmo jeito que o retorno venoso depende da contratura da musculatura também, em cima dos vasos venosos. Se você relaxa parte dessa musculatura, você vai ter isso diminuído. E dependendo da posição desse membro, você pode ter ali uma retenção de líquido e, portanto, o edema secundário. Tá certo, respondido então para a Juliana. Doutor, seguindo nas perguntas que o pessoal está enviando, a Fabiana perguntou se existem casos de distonias que não são constatadas no exame de eletroneuromiografia. É isso? Falei certo? Falou perfeito. Isso aí, em primeiro lugar, como tudo, existe um profissional qualificado, é o ideal para fazer uma eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia é um exame que, se não for muito bem feito, ele vai atrapalhar bastante ao invés de ajudar. Então, isso é muito significativo. Se tiver lá o movimento acontecendo, com certeza vai ter uma alteração no exame. E aí a interpretação dessa alteração depende da qualidade do profissional que está executando o procedimento, o exame. Tá bem, respondido então. Mais uma vez, obrigada a todos vocês que estão enviando essas perguntas. Podem continuar mandando para a gente. O doutor está aqui para isso, né, doutor? Vamos indo. Vamos indo. Voltando agora a falar um pouco das cirurgias, vamos entrar de novo naquele campo específico de atuação do Dr. Cláudio. Doutor, como é que funciona a DBS, a Deep Brain Stimulation, ou em português mesmo, que é como o pessoal conhece mais, a cirurgia de neuroestimulação cerebral? O que o paciente que vai fazer essa cirurgia ele pode esperar e quais são os benefícios que ela pode trazer para ele? Bom, o primeiro tempinho que eu vou falar aqui não precisa ninguém guardar, porque é o seguinte, esses eletrodos, através de estudos neurofisiológicos, concluiu-se que a região do tronco cerebral, onde tem ali globo pálido, interno e externo, onde tem o tálamo com suas divisões, onde tem o chamado núcleo subtalâmico de Lewy, essas estruturas, elas estão relacionadas com a harmonia da movimentação muscular. Tanto músculos agonistas, por exemplo, olha, minha mão aqui, eu vou levar na minha cabeça. Então, existe um grupo de músculos que executou uma ordem minha cerebral. Eu vim com a minha mão aqui. Para retirar, eu já uso outro grupo muscular. Então, quando eu faço um movimento, eu preciso de uma harmonia entre esses grupos musculares. Quando isso é perdido, geralmente algum distúrbio funcional nessa área que nós falamos, que pode ser provocada por causa desconhecida, chamada idiopática, que a maioria das distonias, na verdade, são idiopáticas, né? Muitas delas têm um gene que está relacionado, são as distonias hereditárias, mas as adquiridas por outras doenças, como na esclerose múltipla, como numa doença degenerativa desses núcleos da base, inclusive, né, como num trauma de crânio, como num acidente vascular cerebral, como na esclerose múltipla, por exemplo, essas alterações ali pertinentes que acontecem nessa estrutura não tem uma correção ainda conhecida, absoluta, que resulta na restituição à integridade da função daquele conjunto dentro do sistema nervoso central. E, através do tempo, descobriu-se que, estimulando algumas dessas áreas que eu citei, havia um certo controle dos movimentos. Por exemplo, na doença de Parkinson, o tremor, certo? E a rigidez provocada é praticamente anulada, é praticamente resolvida com um implante de eletrodo no núcleo subtalâmico de Lewy. Quando só tem rigidez na doença de Parkinson, às vezes ela não tem movimento involuntário, só tem rigidez. Então, o eletrodo colocado no globo pálido vai resolver essa questão muito bem. Quando só tem movimento involuntário e não tem rigidez,
que também pode acontecer. Então, você escolhe um outro núcleo, que é a zona incerta, por exemplo, no tálamo. Então, vai variar um pouco. E no caso das distonias, que é o assunto principal nosso aqui hoje, você coloca o eletrodo no globo pálido externo. Pode ter outras áreas também de colocação de eletrodo, mas essa é a mais reconhecida. E essa é uma cirurgia que pode ser feita. Num caso distônico violento, não tem como ser feito com o paciente acordado, mas no Parkinson, por exemplo, poderia ser feito até acordado. Você tem que fazer uma trepanação, que é um buraquinho de um lado, e do outro lado, um outro buraquinho. Para isso, tem que ter uma incisão pequena, certo? E você, através de cálculos matemáticos e físicos, são chamados cálculos estereotáxicos, você consegue colocar o eletrodo naquilo que é o núcleo que foi objeto de tratamento. Durante o ato operatório, ele todo dura mais ou menos 3 horas. Você tem como fazer uns testes para saber se está na área que você quer que esteja. E você, concluindo tudo isso, esses 2 eletrodos colocados, desce por debaixo da pele de um dos lados e vem alojar aqui num marca-passo, certo? Do mesmo jeito que a empresa faz um marca-passo do coração, que é uma bateria, a mesma empresa faz um marca-passo, que também é uma bateria, para estimular esses eletrodos colocados no cérebro. Então, ali, esses 2 eletrodos são conectados nessa bateria e, uns dias depois do pós-operatório imediato, você vai fazer a ligação desse gerador. Isso já é feito à distância, não precisa... eu posso fazer com 1 metro de distância do paciente, porque tem uma máquina que faz uma leitura por telemetria e me permite fazer uma programação daqueles eletrodos. Então, o que eu destacaria nessa cirurgia é que ela é, em primeiro lugar, uma cirurgia minimamente invasiva. Em segundo lugar, o risco de uma complicação é baixo, é em torno de 2%. Vamos lembrar que você, para subir num elevador e fazer uma consulta no 14º andar, existe risco também, tá certo? De vez em quando a gente vê no noticiário que um elevador desprendeu e caiu. Acidentes durante a locomoção, você andando a pé ou dentro de um carro, pode acontecer. Então, eu acho assim, ninguém vai fazer uma cirurgia, não é por estética, vai fazer por trazer ao paciente o retorno da vida dele o mais próximo do normal possível, mais próximo do ponto de vista social e laboral. Ele vai voltar às suas atividades laborativas, certo? Com qualidade melhorada, e vai poder relacionar-se socialmente, inclusive as suas condições básicas de higiene, de alimentação, ele vai poder, provavelmente, é isso que se espera, ter uma melhora significativa para tudo isso no desempenho daí para frente, tá certo? E vamos lembrar mais uma vez que é uma cirurgia, como não há destruição, é uma cirurgia reversível, ela pode ser desfeita, certo? Sem prejuízo ao paciente. Outros riscos, já que nós estamos falando aqui, se eu estivesse dando uma aula sobre isso para os meus outros colegas neurocirurgiões, eu diria que pode ter uma crise convulsiva por causa da cirurgia, que é raro, com os meus pacientes eu nunca tive isso, mas pode ter. Uma coisa que é temível, que também, felizmente, eu nunca tive, que é a infecção pelo procedimento operatório, certo? E essa infecção nós não temos, porque nós usamos 2 tipos de antibióticos desde antes de começar a cirurgia até alguns dias depois, isso é muito importante, e, é claro, e todo o ambiente de esterilização, ambiente de centro cirúrgico com todos os cuidados que a antisepsia exige. Então, costuma ter um bom resultado, costuma ter poucas complicações. Então, é um tratamento realmente de eleição. Falando sobre ela ainda, doutor, chegou uma dúvida para a gente. A Juliana quer saber se essa cirurgia, se a neuroestimulação, é indicada para a cãibra do escrivão, e ela pergunta qual é o percentual de sucesso. Então, eu não posso ter certeza disso, porque eu nunca indiquei para a cãibra do escrivão. Mas, na teoria, em casos rebeldes aos tratamentos previamente utilizados, que mostraram insucesso, e o paciente tem, às vezes, uma necessidade de usar aquilo ali, porque a profissão dele depende disso, não estaria de todo errado fazer o implante de eletrodo cerebral para essa finalidade. Mas eu, particularmente, não tenho experiência pessoal e, portanto, não posso dizer do prognóstico estatisticamente falando.
Doutor, passando por essa cirurgia, depois da operação, a gente pode dizer que esse paciente ele recupera 100% a autonomia que ele tinha antes ou fica alguma sequela? Ele precisa fazer algum tratamento adicional, fisioterapia? Como é que Não, funciona? muito boa a sua questão, porque eu nunca gostaria de deixar passar a ideia de que isso nós estamos curando o problema. Não estamos fazendo isso, infelizmente não. Hoje, no planeta Terra, não existe nenhuma técnica que poderia dizer isso que você falou, que sim, 100% do problema estaria resolvido. Mesmo na doença de Parkinson, que é mais fácil de tratar do que uma distonia generalizada, mesmo na doença de Parkinson, eu posso até dizer que o movimento involuntário e a rigidez eu posso melhorar 100%. Mas isso não é só isso que é a doença de Parkinson, ela tem outros sinais e sintomas, né? Vários outros sinais e sintomas. E esses vários outros sinais e sintomas, isso não vai ser eliminado com o implante de um eletrodo, tá certo? É uma doença de caráter progressivo, no caso da doença de Parkinson. E a doença, às vezes, distônica, ela também tem um caráter progressivo, certo? Ao longo da vida, vai depender, é claro, de qual é o tipo da distonia que o paciente está apresentando, tá certo? Se é decorrente, às vezes, de uma doença degenerativa, ele pode piorar ao longo do tempo, sim. Se, às vezes, é por um trauma, estabilizou ali, depois do trauma, tem já 1 ano que está daquele jeito, provavelmente aquilo vai estabilizar. Mas a gente não pode nunca oferecer ao paciente essa questão antes de ser operado. Eu nunca vou dizer ao paciente que implantando o eletrodo ele vai melhorar 100%. Impossível isso. Impossível em qualquer lugar do nosso planeta nesse presente momento. Respondidíssimo, doutor. Chegando mais dúvidas aqui para gente, a Fabiana perguntou se a neurectomia superseletiva dos ramos motores do nervo acessório pode melhorar um quadro de torcicolo espasmódico? Pode haver caso de distonia por causa de uma lesão de nervo acessório causada por uma sequela de cirurgia de tireoide? E aí ela finaliza perguntando se esse tipo de cirurgia, no caso a neuroestimulação, pode ajudar nesse sentido? Pode melhorar esse quadro? Eu não sei se na cirurgia da tireoide isso poderia, a lesão do nervo poderia evoluir com uma distonia. Eu não sei. Essa resposta eu não sei, nem conheço da literatura e nem de casos que eu, porventura, tenha acompanhado. Por outro lado, se você fizer uma risotomia para um quadro de distonia cervical, um torcicolo espasmódico, você pode ter melhora do torcicolo. Eu acompanhei, junto com outro colega, em uma época da minha vida profissional, quando eu ainda trabalhava no Hospital das Clínicas, pelo menos uns 6 pacientes que fizeram uma risotomia a céu aberto para casos de distonia crânio-cervical. E eu não gostei muito dos resultados. É uma cirurgia que tem um pós-operatório extremamente sofrido, demorado, certo? E eu não indicaria esse procedimento, embora eu respeite quem domina muito bem essa técnica e não tem condições de usar outras técnicas menos invasivas para o tratamento de um quadro distônico tão limitante. Respondido, então. Obrigada de novo pela sua participação, Fabiana. Falando ainda de cirurgias, doutor, a Andrea disse que ela faz aplicação de toxina botulínica a cada 3 meses e a próxima aplicação vai acontecer nos próximos dias. Além disso, ela vai fazer, nas próximas semanas, uma cirurgia em função de uma hérnia de disco na cervical que está comprimindo a medula. E ela pergunta se existe restrição da toxina por causa da anestesia. Então, se eu tenho distonia, faço o tratamento com a toxina botulínica e vou ter que tratar outra coisa, fazer uma cirurgia por uma outra razão. Isso pode interferir durante a anestesia ou pode interferir a cirurgia? Não, porque é bastante localizada a ação da toxina botulínica. A ação sistêmica dela praticamente não existe nessas doses corretamente utilizadas, então acho que não é fator de impedimento, não. Tá bom, respondido então. E para fechar agora, a gente tem uma última pergunta da Mary Gonçalves.
Ela quer saber se uma pessoa com cãibra do escrivão pode desenvolver outras distonias. Tem essa influência, doutor? Se eu tenho uma distonia que é local, ela pode passar a ser generalizada, por exemplo, ou não? Pode, principalmente quando você tem distonias que aparecem, assim, como eu disse, na infância ou na adolescência, ela pode ter um quadro evolutivo e pode ir piorando. No caso da cãibra do escrivão, é muito específico e dificilmente ela pode se generalizar. Isso aí, eu particularmente, embora tenha ficado 13 anos no Hospital das Clínicas acompanhando o ambulatório de movimentos involuntários, eu não vi casos que tivesse primariamente o diagnóstico de cãibra de escrivão e que tivesse evoluído para uma distonia mais generalizada. Então, respondido. Obrigada pela participação, Mary. E não só ela, obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente de casa. A gente vai chegando ao fim dessa live. Se a sua pergunta não foi respondida, não tem problema, pode continuar mandando para a gente encaminha para o Dr. Cláudio e ele segue respondendo ao longo da semana. Certo, Dr. Cláudio? Você me dá a oportunidade de primeiro agradecer a todos que manifestaram através de perguntas, e eu peço desculpas se eu não as respondi na forma que satisfez a quem perguntou. A intenção é sempre fazer isso, mas eu confesso que, às vezes, alguém espera algo mais, certo? Às vezes até menos, e a gente oferece mais, mas muitas vezes a pessoa espera mais e a gente oferece menos. A esses todos eu peço desculpa, depois aí, através do chat, pode ser encaminhado para mim, eu vejo melhor e respondo, completando aquilo que porventura tenha faltado. Mas sem vocês, nada tem significado. Aqui nós estamos para tentar elucidar, certo? Técnicas com ética, certo? Aquilo que se pode fazer, nós estamos falando de uma doença complicada e que traz, como eu já falei, às vezes até o isolamento dessa pessoa dentro, no seio da sociedade, porque é muito desgastante um paciente que tem um quadro distônico generalizado. Eu não sei se vocês já viram, a maioria dos que estão aqui assistindo provavelmente tem parente ou a própria pessoa tem um quadro distônico, mas quem nunca viu e um dia que vê, nunca vai esquecer, porque são pacientes que chamam a atenção por esses movimentos que são incontroláveis, e eles pioram na situação de estresse. Quando qualquer movimento involuntário, quando ele percebe que está sendo alvo de muita atenção, ele piora esse movimento involuntário, qualquer que seja ele. Pode ser o tremor essencial, pode ser o parkinsoniano, pode ser a coreia, pode ser a tetose, pode ser o balismo, enfim, todos eles pioram com a exposição, com aquela evidência. A pessoa, quando ela é colocada em evidência, a coisa piora um tanto quanto. Então, eu agradeço e espero ter contribuído, em parte, ao menos, com os anseios daqueles todos que tiveram essa paciência de ficar essa hora aqui, ouvindo e fazendo as perguntas e as minhas respostas. Muito obrigado. E além dessa live, que vai ficar salvo, então você pode assistir novamente quando você quiser. A gente tem diversos conteúdos em todos os canais do Dr. Cláudio, no Facebook, no Instagram, no YouTube, também no site. O doutor produz bastante conteúdo, não só sobre os movimentos involuntários, mas também tratamento da dor. A gente fala de Parkinson, a gente fala de tudo aquilo que não foi abordado especificamente aqui, então vale conferir. Confira também o site, www.claudiocorreia.com.br. Continue mandando as dúvidas e siga acompanhando a gente por aqui. Uma última mensagem para o pessoal de casa, doutor? Não, nós vivemos uma época muito complicada. Eu vou dizer que nos meus 67 anos de vida, eu nunca passei por situação similar, né, com essa pandemia que afeta o mundo inteiro. Isso modificou muitas coisas no nosso trabalho, inclusive, mas não de tanta gente, que nem a oportunidade de trabalhar está tendo. Eu acho que a questão social provocada por tudo isso, ela é muito mais ampla do que, por enquanto, aconteceu em termos de saúde, né, de mortalidade, de infecção. É uma pena que tudo isso ainda é uma doença que muita gente está mudando a cada dia o tratamento, mas parece que, de fato, usar a máscara e manter os idosos dentro dos seus lares é uma conduta bastante oportuna, especialmente porque nós ainda não sabemos como curar.
né? Mais tarde, daqui um ano e meio, isso é um pouco variável, tem gente que fala daqui poucos meses, mas isso é quase impossível, mas daqui a pouco tempo nós teremos aí uma vacina e esse tipo de vírus não vai criar mais a confusão que está criando. Virão outros, é claro, infelizmente, isso é assim mesmo que acontece. E a gente vai seguindo todas as recomendações, se mantendo em segurança e, claro, sempre juntos, mesmo à distância. Mais uma vez, obrigada a todo mundo pela participação, continuaremos aqui e nos vemos em breve. Muito bom.